Nesse vídeo eu vou falar de 10 erros. Mas eu quero, antes da gente entrar nesse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho na função todas, para que cada envio do nosso canal, o YouTube possa notificar você dos próximos conteúdos. Compartilha para o maior número de pessoas, para que você possa ser aí, vamos dizer, um missionário online, fazer parte aí de estarmos melhorando essa parte de ensaio. Porque quando a gente fala ensaio, a gente não está falando só a nível nacional. Todos os lugares do mundo onde existe departamento coral, conjuntos, vários tipos de conjuntos de várias faixas etárias, sempre vai existir aquele momento do ensaio. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando de 10 erros, gente, 10 erros. Esses 10 erros foram só os que eu consegui lembrar para eu relacionar para vocês. Mas é claro que existem mais erros. Depois vocês também, quando forem assistir o nosso vídeo, vocês podem colocar aí no comentário. Quem sabe a gente pode estar elaborando uma segunda edição, porque essa vai ser a primeira edição de 10 erros que os regentes cometem nos ensaios de todo mundo. E eu vou falar nesse vídeo de coisas que eu mesma já cometi muito, porque eu também sou regente de conjunto. Mas antes da gente entrar para o nosso vídeo, roda a vinheta. Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu... Erro número 10. Não passar as canções para os músicos com prévia antecedência. Gente, é muito desagradável quando você vai para um ensaio, você que é componente, você chega lá para ensaiar e chega lá, o regente, na hora do ensaio, ele vai passar lá os áudios dos louvores. Aí os músicos têm que ficar ouvindo na hora, porque não houve uma interação, uma conexão com a antecedência do regente ou dos regentes, porque muitas das vezes os conjuntos, os corais, departamentos de louvores, eles têm N regentes, não é só um. Eles não passaram para os músicos, aí ficam os músicos lá naquela maior saia justa, tendo que ouvir lá a canção na hora, repetindo o áudio, aí também aproveita para colocar para os componentes também ensaiar. Então, na verdade, essa questão de passar os áudios com antecedência tem que ser não só para os músicos ouvirem, para eles estarem ali familiarizados, como que vai funcionar aquela canção, como é que ele vai montar ali aquela harmonia, se vai ter subida de tom, se vai ter introdução no meio, no final. Os músicos têm todos esses detalhes para eles poderem estarem se organizando uns com os outros. A banda ali da igreja geralmente tem a bateria, tem o contrabaixo, tem igrejas que tem mais instrumentos. Então é muito importante que os regentes, eles passem com bastante antecedência todo o repertório de canções que serão ensaiadas, que serão executadas naquele ensaio, não só para os músicos, como para os componentes com prévia antecedência, ok? Esse é o erro número 10. Erro número 9. Gente, isso é complicado. O regente chegar atrasado. Se o regente é uma pessoa que trabalha fora ou que tem N coisa para fazer... hoje nós temos aí meios de comunicações, nós temos aí forma da gente se comunicar, passar lá uma mensagem no grupo, ó pessoal, vou me atrasar um pouquinho. De repente, se tem outros regentes, se comunicar com o seu segundo ou seu terceiro, porque tem algumas igrejas que não tem essa coisa de regente número 1, número 2, às vezes são 4, 3 regentes. Então é inadmissível você, como componente, ir para um ensaio e ficar lá sentada horas e horas esperando o regente que marcou determinado horário, ele não ter chegado e fica ali os componentes ociosos ali, falando de N coisas que muitas das vezes até foge o foco. Então, gente, regente, marcou o ensaio, se organize, se planeje. Planeje um ensaio para um dia, para um horário que você vai conseguir ser o primeiro a chegar. Para quando os componentes irem chegando, você já está lá, ok? Vamos agora para o erro número 8, que os regentes costumam praticar nos ensaios. Não estudar as possibilidades da música. Eu anotei porque eu fiz aqui o meu roteirinho aqui, meu rascunho, gente, ó meu rascunho.
Aí eu coloquei aqui, eu vou ler para eu não perder o foco do que eu anotei, porque na hora que eu anotei o Espírito Santo foi me dando assim algumas inspirações, me fazendo lembrar de coisas que aconteceram até comigo mesmo como regente, falhas que eu mesmo cometi. Não estudar as possibilidades, não conhecer 100% os desafios da música e não estar familiarizado com o tom que vai se encaixar na voz para que o conjunto possa cantar. Gente, vou dar aqui um exemplo de uma música complicada. Vou dar um exemplo de uma música que ela é complicada. Complicada, vou chamar de música perigosa. Essas músicas que ela tem uma introdução, aí tem uma entrada. Às vezes é uma música que vai pedir alguém para solar, né? É uma música que de repente o conjunto não vai conseguir alcançar aquela tonalidade. De repente, alguns regentes, eles escolhem algumas canções que dá para o timbre, para a extensão vocal dele, mas não vai dar para o conjunto acompanhar. Então, um erro número 8 que acontece muito é o regente colocar uma música que ele consegue cantar. Na hora que sobe as notas, o regente ou os regentes conseguem atingir aquelas notas, mas os componentes não conseguem. Então, é muito importante que você que é regente de conjunto, que vai ali planejar um ensaio, que vai ali montar o repertório das canções, que você esteja familiarizado se aquela música vai dar para o conjunto cantar, se de repente não vai precisar abaixar um pouquinho mais o tom, ou se for o caso, é uma música que está muito baixo, para o conjunto vai precisar aumentar meio tom, um tom. E você, como regente que escolheu aquela canção, você tem que dominar a canção. Gente, é muito desconfortável o regente ele ir para um ensaio, ele ensaiar uma música que foi ele que escolheu e chegar na hora ter que estar botando áudio, porque nem ele vai lembrar do detalhe. Peraí, essa parte aqui repete, essa parte do refrão me deu um branco agora, e tem subida de tom na música, como é que termina a finalização da música? É inadmissível isso, porque a gente sabe que o errar é humano. Né? Nós erramos, nós somos falhos, mas tem coisas que são repetitivas, que elas acontecem em todo momento, sempre que é marcado o ensaio é sempre aquela coisa acontecendo, sempre. E o conjunto, a equipe que está ali para ensaiar, muitas das vezes a gente sabe, gente, que muitos componentes eles vão para os ensaios, deixa marido em casa, deixa filho, vem cansado do trabalho, vem com fome, né? Fica ali entediado, porque fica sentado ali, fica lá os regentes se resolvendo e não sei o quê. E é muito importante também que quando o regente está ali definindo um detalhe ou outro da música e que vira as costas para o conjunto, para ficar ali interagindo com os músicos, eles possam chegar ali para o conjunto e falar, gente, só um instantinho que eu estou resolvendo aqui um detalhezinho da música com os músicos aqui, só um instantezinho que a gente já vai estar aí voltando. Porque o conjunto fica ali sem saber o que está acontecendo e fica ali naquele bate-boca. Às vezes é um bate-boca importante que tem que ter entre os regentes e a banda musical. Mas muitas das vezes o conjunto fica ali sem saber o que está acontecendo. Então é muito importante que todo regente, quando vai para um ensaio, ele vai apresentar aquela música ali que já foi passado para os músicos, foi passado para o conjunto, que ele mesma conheça 100% a canção, ok? Nós vamos agora para o erro número 7. Letra das canções impressas e se certificar se todos estão com essas letras em mãos ou no data show, que aí fica melhor para todo mundo acessar. Esteja atento com quem chega depois. Então, a gente nunca pode ir para um ensaio, o regente, já que o nosso vídeo está sendo voltado para quem é regente. Você nunca pode ir para um ensaio sem ter as cópias necessárias. De repente você calcula lá que o conjunto tem uma média de 40 componentes, um exemplo que a gente está dando. Você tem que ter no mínimo ali 40 cópias ou um pouco mais. Se você não vai usar as folhas, aquelas folhas impressas, você já vai ter que estar conectado para o data show, porque algumas igrejas têm o data show, que é aquele telão enorme, maravilhoso, né? Que a gente tem aí o recurso da tecnologia para auxiliar a gente com a letra. Eu não posso, como regente, ir para um ensaio e não estar preocupada se todos têm aquela cópia na mão para acompanhar. Como que o componente vai poder estar executando ali a verbalização da canção no ensaio, se ele está meio confuso porque ele não tem cópia,
são músicas que muitas das vezes tem muita letra. Então o regente ele precisa estar atento a isso. Se você é regente, só vai ter você ali administrando aquele ensaio, você tem que ter conexão com a secretária do departamento ou a secretária da igreja, se for o caso. Você tem que ter ali um plano B de alguém para te assessorar para aqueles componentes que vão chegando depois, né? Você olhar ali aquela pessoa que chegou depois, dar a cópia, para não correr o risco de ninguém ficar sem cópia, ok? Esse é o erro número 7. Nós vamos agora para o erro número 6. Identifique a necessidade de pausar e prosseguir em outro dia ou ouvir sugestões. Olha, gente, esse ponto eu achei muito interessante. Eu tô gravando o vídeo aqui, porque o que acontece? Às vezes você tá ali ensaiando, o ensaio tá fluindo maravilhosamente bem, os irmãos estão ali, né, o conjunto interagindo. Às vezes aquele ensaio é até gostoso, que você sente até a presença de Deus. Mas é um hino que você tá vendo que é complicado. Algum componente dá uma sugestão, por que a gente não abaixa o tom? Ou por que a gente não tira esse pedaço da canção ou faz de uma forma diferente? Porque nós não podemos estar presos. Muitas das vezes você escolhe uma canção que é muito bonita, aquele cantor lá, né, que tem uma extensão maravilhosa, e o cantor ele faz lá um monte de ministração na canção original, e aí você quer levar aquela canção para o conjunto. Algumas situações pode ser que você não vai conseguir desempenhar aquele ensaio com a música igual o cantor canta. Então, de repente, alguém pode dar uma sugestão ali que seja construtiva, né, uma dica saudável. Esteja atenta, esteja sensível a alguma opinião, né, de alguém que vai sugerir ali uma ideia melhor. Se for possível, se aquela ideia estiver conectada com o propósito que você tem para aquela canção, porque é claro que o regente, quando ele escolhe a música, ele escolhe na direção do Espírito Santo, de acordo com aquela experiência que ele já tem. O regente, ele vai ter essa liberdade para ele escolher. Por isso que ele está ali como regente. Mas o regente não pode ficar ali engessado. Eu trouxe essa canção para ensaiar, tem que ser do meu jeito e acabou. Não. O regente tem que estar ali apto. Ele tem que ser uma pessoa sensível a ouvir uma opinião ou até mesmo deixar para finalizar aquela canção no outro ensaio. Por quê? Porque às vezes você está ensaiando ali, já passaram 2, 3 louvores antes de você. Quando chega naquela canção, a equipe, o conjunto, de repente já está com a voz cansada, já está um pouco puxado no horário. E de repente vai ser necessário você, vamos dizer assim, pedir um segundo tempo, né? Como acontece nos jogos de futebol. Né? Não tem aquelas pausazinhas necessárias para depois, né, a gente tomar aquele ar, tomar aquela água. Então, muitas das vezes vai acontecer isso. Então, esteja sensível a algumas opiniões com relação a mudar a música, mudar o roteiro, mudar o tom ou deixar para continuar aquela canção com a mente mais fresca em uma outra oportunidade, ok? Nós vamos agora para o 5º erro que os regentes costumam praticar também no ensaio. Usar o momento do ensaio para falar de outros assuntos do departamento, tipo uniforme, doações, chamar a atenção de pessoas na hora. Muitas das vezes o ensaio acaba virando uma reunião. Então, na hora que você marca o ensaio, eu sei que é muito comum, eu sei que a nossa vida é muito corrida. Eu sempre vou falar comigo com relação, me colocando também nessa classe aí, pelo fato de eu ter falado no início do vídeo que eu também sou regente há muitos anos, que eu trabalho regendo conjunto e igreja. Então, às vezes a gente aproveita aquele momento que o ensaio está fluindo, foi um número bom de componentes, e a gente quer aproveitar o ensaio para falar, de repente, da festividade que está perto, falar de uniforme, falar de doação para cantina ou qualquer outro assunto. O ensaio não é para isso. Eu sei que alguém pode ser que vá colocar alguma crítica, não sei, né? Alguém pode ser que não concorde. Mas se você também não concorda, você fique à vontade. O nosso canal aqui é democrático, você é muito bem-vindo com a sua crítica construtiva, concordando comigo ou não, mas quando a gente que é regente, quer falar alguma coisa relacionada ao departamento, ou até uma liderança, que às vezes tem igreja que tem o regente do conjunto, mas tem a liderança do departamento, beleza, não é hora, se marca um horário,
Ou senão você comunica com antecedência. Gente, olha, o ensaio a gente marcou aqui para tal hora, mas a gente vai tirar uns meia horinha depois, porque a gente vai fazer uma reunião. Apesar que mesmo avisando, não é correto. Porque você, depois do ensaio, a nosso emocional já está esgotado. Porque o ensaio, ele é uma coisa cansativa. A gente fica entediada, porque ali a mente fica cansada, a voz fica exaustiva, o ambiente ele fica um pouco esgotado. Então, geralmente, quando você tem coisas para tratar com o departamento, se marca uma reunião em um outro dia, num horário tranquilo. Porque uma reunião ela tem que ser conduzida com o roteiro das pautas. Uma reunião ela não pode ser conduzida correndo. Ela tem que ser conduzida de forma que eu dê espaço para os membros daquele departamento interagirem, dar opinião, dar sugestão, de repente falar alguma coisa que vai ser bom para aquela liderança, a liderança também colocar ali alguma coisa para melhorar. Então, um erro grande que se fazem nos ensaios, ou quando começa, ou no meio, ou no final do ensaio, é aproveitar o gancho do ensaio para fazer reunião. Esse é um erro muito complicado. Outra coisa também. Erro número 4, a gente já tá quase chegando no final, hein? Não saia do vídeo, gente. Ficar atrás ou em posição lateral das pessoas. Tem que ficar na frente. Olha, eu já vi isso muito acontecer. Vou até beber uma água. Peraí, gente, só um instantinho. Vou dar uma pausa no vídeo aqui. É um erro muito grande que se comete. Eu já vi muito isso. Eu acho que isso acontece muito com alguns regentes, que eles não têm, assim, aquela segurança, aquela confiança, né? Aquela coisa, assim, de chegar ali e falar, olhar no olho dos componentes. É horrível isso. Você tá ali, os componentes tudo sentado em fileira, nos bancos ali da igreja, e o líder, o regente que tá ali comandando aquela música no ensaio, ele fica lateral. Aí fica os componentes tudo olhando pro lado, olhando para a direita, no meu caso aqui é a direita, no seu lado aí a direita vai ser em outra posição, ou olhando para a esquerda, né? O regente, ele tem que ficar na posição central, é a posição da frente, ele está na frente, ele é o regente. O regente fica de frente para todo mundo. Até mesmo, é muito bom em alguns casos aí, se você é regente, você está ensaiando e você não está olhando no olho do componente, vendo aí os movimentos labiais, porque às vezes algum componente está ali, mas ele não quer abrir a boca simplesmente porque não está afim, você procurar estar atento àquilo ali, depois que passar o ensaio, conversar com ele. Isso aí é muito importante, porque o regente, ele é uma liderança. Ele é uma pessoa que ele é ali uma referência pro conjunto. Então o regente ele tem que ficar na frente para ele ter a visibilidade ampla de tudo que está acontecendo. Porque quando você está na frente, você vê tudo que está à direita, tudo que está à esquerda e tudo que está na frente. Então o regente não pode ficar de lado, até porque os componentes vão olhar os comandos da regência. Os componentes vão olhar ali a sinalização de pausar, ou de vamos continuar, ou é para subir, ou é para baixar, é para manter, pausar a banda. Então é importante que os regentes estejam na posição de frente. A gente já está quase terminando. Terceiro ponto, que é um outro erro que os regentes dos conjuntos costumam cometer. Se ausentar do local e ficar por muito tempo interagindo com outras pessoas, né? Com músicos. Quando isso aconteceu, eu acho que eu já até falei isso um pouquinho, dei uma pincelada, mas não era o ponto crucial. Então, se você está ali regendo, interagindo com o seu conjunto, se você precisar se ausentar para atender um telefonema, ou alguém chamar você para falar qualquer coisa, que for uma coisinha que vai demorar um pouquinho, que vai fazer o conjunto ficar esperando, vai ali e fala, gente, ó, só uns 5 minutinhos, rapidinho, houve um contratempo aqui, eu vou interagir aqui com o meu colega, né, ou vou interagir com os músicos, ou o pastor de repente está presente, eu vou resolver rapidinho uma coisa que é urgente, de bem comum do próprio departamento, depois eu vou estar aqui oficializando para vocês, mas é algo que aconteceu de improviso. Você tem que ter uma comunicação clara com a equipe, você não pode fazer nada que você vai fazer às escuras e vai ficar o conjunto ali sem saber o que está acontecendo. O pessoal daqui a pouco começa a dispersar, começa a ver aquele burburinho. Então, esse erro eu coloquei aqui como erro número 3, né? Erro número 2.
Não reconhecer o trabalho dos músicos, não verbalizar a gratidão e o respeito de todos com o seu ministério. Gente, esse eu coloquei assim, esse é um dos erros gravíssimos que um regente pode fazer. Por que eu tô falando isso? Porque eu também sou instrumentista. Então, como eu também toco instrumento na igreja, já toquei muito para conjuntos também, eu já percebi isso. Você que é regente, você tem que ter esse respeito mútuo, esse carinho, essa compreensão com a banda da igreja. Na hora ali do ensaio, você agradecer, obrigada aí, ó, fulano, você pode, de repente você vai falar assim, pro tecladista ou pro baterista, ó, tem uma virada tal que tem que fazer, você não tá fazendo, faz aí pra mim. Aí ele, pô, valeu, obrigada. Ter sempre aquele carinho e respeito com os músicos, porque os músicos têm muito trabalho para eles poderem ali organizar, elaborar ali a harmonia daquela música, a parte que tem subida de tom, a parte que tem solo. Muitas das vezes os regentes dos conjuntos, eles não têm noção do trabalho que dá para ele organizar ali, para ele, o músico também é aquilo, ele sai da sua casa, ele vem do trabalho cansado, ele deixa de fazer muita coisa para ele estar ali como obreiro, porque o instrumentista da igreja, ele é um obreiro da igreja, ele está ali servindo, muitas das vezes ele não ganha nada, porque muitas das igrejas do Brasil, os músicos eles fazem de forma voluntária, amém, com amor, com coração aberto. Tem algumas igrejas que até pagam os músicos para que eles possam estar em todos os cultos. Mas a maioria dos músicos não ganham nada. Eles fazem por amor mesmo a obra do Senhor. Então o regente do conjunto tem que ter essa empatia, esse altruísmo de se colocar no lugar do músico. Acabou o ensaio, poxa, valeu aí, obrigada vocês que ficaram aqui com a gente, os músicos, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa conexão com os músicos. O erro número 1, para mim, é uma inflação gravíssima. Ela é uma inflação que ela é incontornável, irrevogável. Porque quando nós cometemos esse erro no ensaio, na verdade, esse erro, ele se aplica até a outras áreas da igreja, a outros setores da igreja, a outros setores da família. E você já vai até se identificar comigo. Um erro gravíssimo que todo regente comete nos ensaios é não orar antes de começar. Claro que eu ia falar de oração. Irmã Maricélia, ela vai falar aqui de técnicas e mais técnicas, sem falar de oração, que é o meu respirar, é o meu maior oxigênio, é a oração. Irmãos, se você orou antes de começar o ensaio, eu vou falar assim, todos os 9 erros se contorna, se consegue se contornar. Porque se você não estava familiarizado com a música, foi uma falha, se você chegou atrasado, se N coisas aconteceram durante a sua trajetória de regente, de dirigente de conjunto, mas se você orou antes de começar, ou se você chegou atrasado, mas já tem ali aquela regra, né? Antes de toda vez que a gente ensaia, tirar um período de oração, ali, aquela oração com qualidade mesmo, ali, falar, Senhor, nós estamos aqui, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em comunhão, cada um que chegou, sabe, aquela oração mesmo com entrega, não é aquela oração mecânica, é coisa de meio minutinho, Senhor, muito amém, vamos começar. Não, é aquela oração que você se doa, que você tá ali rasgando o seu coração mesmo, para agradecer por cada pessoa que tá ali, que você pede a Deus para ele te usar como instrumento ali naquele ensaio, que você fala, Espírito Santo, fique à vontade. Se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo durante o ensaio, fique à vontade, esse lugar é teu, esse povo é teu. A oração, ela vai dar instrumentalidade a todas as outras ferramentas que foi falado anteriormente. Se você deixar passar essas 9 ferramentas anteriores, mas se você orou antes de começar, Deus ele vai colocar tudo nos seus devidos lugares, ainda que a nossa parte a gente precisa fazer. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, por nós, por estarmos ali orando, ele vai abençoar
aquele ensaio, ele vai estar presente, ele vai bradar, vai dar tudo certo, vai acabar no horário normal. Se precisar passar um pouquinho, o Espírito Santo já vai ali nos corações dos componentes, vai testificando, vai colocando concordância, vai colocando respeito, até os possíveis embaraços que às vezes acontece com um músico que errou um pedaço, ou regente que errou, o componente que não está cantando. O Senhor coloca tudo nos seus devidos lugares. Quando oramos, Deus ele joga as barreiras, ele vai na frente. Até porque durante o ensaio acontecem muitas barreiras espirituais, que a gente sabe disso, né? Às vezes a gente termina um ensaio, já aconteceu, terminar um ensaio e não resolver nada e ficar aquela coisa ali, ensaiou aquele hino e nem cantou o hino, tempo perdido. Então, quando nós oramos, as coisas vão dar certo. Então, você gostou do nosso vídeo? Coloca aí nos comentários, coloca aí uma sugestão para os nossos próximos vídeos. Se você lembrar de mais algum erro, coloca aí nos comentários. Nos ajude a fazer a segunda edição de erros que os regentes cometem. Você vai ser muito bem-vindo, o seu comentário vai ser muito bem-vindo, viu? Quero agradecer você que ficou comigo até agora, a sua companhia. Que Deus possa abençoar mais e mais a sua vida, o seu ministério. Se você é um regente, que você possa pegar aí todas essas dicas e esse canal, esse vídeo seja uma ferramenta didática para você, né? Muitas das vezes a pessoa vai fazer um curso para alguma coisa, compra apostila, tem um gasto e às vezes não resolve nada. Mas um vídeo pode fazer a diferença na sua vida e na vida de alguém, viu? Deixa aí os comentários, compartilha, seja aí também um ajudador do nosso canal, seja um parceiro nosso aí, envia uma oferta. Nossos dados vai estar aí na descrição do nosso vídeo, nosso contato, se você quiser entrar em contato falar com a gente alguma coisa, fique à vontade, deixa Deus te usar. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.